Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos agora falar da nossa aula de número 4 do Maratona do INSS para resolver questões de direito administrativo. Bom, agora, nessa bateria, nós vamos trabalhar bastante responsabilidade civil do Estado, vamos trabalhar bastante improbidade administrativa, que são temas sempre cobrados pelo CESP. Então, olha lá. O preso foragido. Opa, primeiro cuidado aqui quando fala do preso. O preso foragiu e o que aconteceu? Aconteceu que tempos depois da fuga, comete o quê? Comete um crime e tão logo impõe responsabilidade ao Estado. Será verdadeiro isso? Será que uma vez que o preso foragiu, tempos depois da fuga, uma semana, um mês, 2 dias, 5 anos, não interessa. O importante é que ele não está em perseguição, ele já foragiu. Impõe responsabilidade ao Estado? Bom, falei de preso, eu quero que você tome cuidado nesses 3 casos possíveis, tá bom? Olha lá. Quando nós trabalhamos com o preso pode ter, primeira possibilidade, morte em rebelião, um preso matou o outro dentro do presídio, da penitenciária. Pode ser caso de suicídio e pode ainda o preso foragido praticar um novo crime tempos depois da fuga. Tempos depois da fuga. Esses são os 3 casos possíveis do CESP lhe cobrar sobre o preso. Imagina lá, um preso, durante uma rebelião, vai lá e mata o seu inimigo. Tem responsabilidade do Estado aqui? Tem. Você fala, Barbieri, mas um matou o outro, culpa de quem matou. Não. Se estamos dentro de um presídio, de uma penitenciária, de uma delegacia, de uma cadeia pública, a responsabilidade é do Estado. O Estado tem que garantir a integridade física daquele indivíduo. Então, quando um preso mata o outro, a responsabilidade é do Estado. E aqui nós temos responsabilidade objetiva do Estado. Agora, e se nós estivermos diante do suicídio? O preso está meio triste, está meio cabisbaixo, não pode sair do presídio, não pode dar uma volta. E aí o que acontece? Acontece que ele resolve se enforcar. Acontece que ele, durante o período da noite, todos dormindo, ele pega uma corda, passa sobre o seu pescoço, dá um nó, amarra a outra ponta ali na grade, a corda no presídio geralmente chamada de Teresa, né, que é uma emenda de panos, e se enforca. Você deve pensar, bom, Barbieri, menos um preso, né, culpa exclusiva da vítima, dane-se ele. Não também. Se ele está dentro do presídio, dentro da delegacia, dentro de um prédio público, quer dizer que o Estado tem o dever de protegê-lo. O STJ e o STF falam assim, ó, que o preso deve ser protegido pelo Estado contra os outros presos e o Estado também tem o dever de proteger o preso de si próprio. Então, se o preso praticar um suicídio dentro da cela, dentro do presídio, quem responde é o Estado. Pode ter que indenizar a família da vítima em dano moral, por exemplo. A família do preso, né? E aqui nós também temos uma responsabilidade objetiva. Posição de garante, relação de custódia. Se o Estado não garantir a integridade física daquele que está sob sua guarda, o Estado responde de forma objetiva como regra. Perfeito. Mas aí nós temos que visualizar que o preso foragiu. Estava cansado de ficar preso, resolveu fugir. Fugiu e tempos depois da fuga ele praticou um novo crime. Olha, parece-me óbvio que o Estado tem responsabilidade aqui, né? Porque o Estado foi incompetente em mantê-lo preso, foi incompetente em não conseguir recapturá-lo e foi incompetente porque um novo crime foi praticado por quem deveria estar preso. Mas o STJ e o STF não entendem assim. Absurdo, né? Mas para a prova você vai marcar desse jeitinho. Olha lá. Foragido, preso foragido, praticou
um novo crime tempos depois da fuga. A posição do STF e do STJ é essa. O Estado não tem responsabilidade. O Estado não tem responsabilidade. Você fala, como assim, Barbieri? O Estado não tem responsabilidade? A responsabilidade objetiva, ela exige conduta essa que causa um dano, e entre a conduta e o dano, o famoso nexo causal, a relação de causa e efeito. Ah, eu saco de um revólver, efetuo um disparo contra João. João morre em razão do disparo da arma de fogo. Tem causa e efeito entre a minha ação e a morte de João? Claro. E o STJ e o STF falaram o seguinte, que tempos depois da fuga, rompe o nexo causal. E somente com conduta e dano não gera responsabilidade do Estado. Então, nessa primeira questão, o preso foragido que tempos depois da fuga comete um novo crime e impõe responsabilidade ao Estado? Errado. Não impõe responsabilidade ao Estado. E aquilo que eu lhe disse, pouco importa quanto tempo depois. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 3 meses, 1 ano, 10 anos, não interessa. O importante é você lembrar que ele não está em perseguição. Perfeito? Vamos para frente. A responsabilidade objetiva é a regra absoluta, uma vez que o Estado não responde de forma subjetiva. Pegadinha. Claro que o Estado responde de forma subjetiva. Quando? A título de exceção. Então eu vou pedir para você lembrar desse nosso quadro resumo aqui, ó. Conduta e responsabilidade. Olha lá. Se a conduta for uma ação do agente público que causou dano, a responsabilidade do Estado será objetiva. Se nós estivermos diante de uma posição de garante ou de uma relação de custódia, preso no presídio, o aluno na escola pública e aconteceu um dano, a responsabilidade, como regra, também é do Estado e é uma responsabilidade objetiva. Porém, pode ser que a omissão do Estado causou o dano. O agente público deveria fazer e não o fez. Então, diante da omissão, agora a responsabilidade é subjetiva. Com base em quem? Com base no posicionamento da doutrina e da jurisprudência. Entendeu? Então, muita cautela, porque a responsabilidade regra é a responsabilidade objetiva. A regra, o Estado responde de forma objetiva. Só que, excepcionalmente, pode o Estado responder de forma subjetiva. E quando é que o Estado responde de forma subjetiva? Quando nós falarmos de omissão. Ele deveria agir, não agiu e causou dano ao particular. Omissão do Estado que causa dano. Sei lá, está tendo uma obra, o Estado deveria sinalizar aquela obra, não sinalizou, não colocou nenhum tipo de advertência, nada. E aí o particular sofreu um acidente. Ora, o Estado é obrigado a indenizar. Ele deixou de fazer. Perfeito? Tranquilo? Então aqui, ó, a responsabilidade objetiva é uma regra absoluta? Não. Uma vez que o Estado não responde de forma subjetiva, pode responder de forma subjetiva sim. Errado também. Os danos causados pela chuva não podem ser imputados ao Estado, ainda que sejam eventos repetidos. Aqui é a história de impor a responsabilidade para São Pedro. E aí? Sempre que chove, o governo fala, olha, choveu 10% a mais do que o esperado no mês, então aconteceram essas catástrofes. Mas espera lá, todo ano é a mesma coisa.
São Paulo, Rio, clássicas, né, as inundações, os alagamentos. E é culpa de São Pedro ainda? Não. Cuidado, quando nós falamos de chuva, você tem que analisar dois contextos. Uma chuva comum, uma chuva ordinária ou uma chuva extraordinária. Eu não sei se você acompanhou os noticiários das últimas semanas. Em Londrina, estado do Paraná, choveu em um dia o que era para chover no mês. Para pensar o absurdo. Em 24 horas choveu, em um dia, choveu o que era para chover em 30 dias. Cidade virou caos. Isso é tempestade, isso é uma catástrofe natural. Ou seja, é um evento que não adianta, não tem o que ser feito para evitar. Essa é a chamada chuva extraordinária. Nessa chuva extraordinária, nós aplicamos a força maior. O que é a força maior? São os eventos da natureza. Aí o Estado não tem responsabilidade. Então, em chuva extraordinária, o Estado não tem responsabilidade. Perfeito. Agora, e se for uma chuva comum? Uma chuva ordinária, normal. Sempre que chove, alaga. Chove muito, alaga. Chove pouco, alaga. Tá garoando, já tá começando a alagar. O carro do particular vira um aquário, a casa dele vira piscina. E aí? Isso é toda chuva, todo verão, isso se repete. Opa, agora não falo mais de força maior. Agora, o Estado tem responsabilidade. O Estado tem responsabilidade. E essa responsabilidade é subjetiva. É uma responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque o Estado não desentupiu os bueiros, não construiu as galerias pluviais, não fez o que tinha que fazer. Então aqui o Estado responde. Agora, analisando esse nosso esqueminha, olha para a pergunta. Os danos causados pela chuva não podem ser imputados ao Estado, ainda que sejam eventos repetidos. Se é um evento repetido, é uma chuva comum. É uma chuva ordinária. E é óbvio que o Estado tem responsabilidade. Errado. Perfeito? Entendeu? Se fosse uma chuva extraordinária, o Estado não tem responsabilidade mesmo. Agora, se o evento é repetido, é porque sempre que chove tem o dano. Então o Estado é responsável, está sendo omisso. Para frente. Somente o agente público pode responder pelo ato de improbidade administrativa. Olha que legal. Vamos agora visualizar a Lei 8429 de 92. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quem pode ser réu? Quem pode ser réu na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa? Se você quer um resuminho, uma revisão de improbidade administrativa, dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, Professor André Barbieri, tem um vídeo que eu gravei com a minha filha, com a Clara, e aí nós fizemos uma revisão dos principais temas para a prova objetiva de improbidade administrativa. Se quiser, fica à sua disposição. Aí você fala, quem pode ser réu na LIA? Como regra, o agente público. Por qual motivo? Porque o agente público está lá no artigo 2º da LIA, da 8429. Como regra, foi pensada a lei de improbidade administrativa para punir o agente público que é corrupto, que é safado, que é larápio. Entendeu? Agora, se existe a regra, temos que tomar cuidado com a exceção. A exceção é que o particular pode responder
pela improbidade administrativa. Só que agora o particular fica lá no artigo 3º da LIA. Então veja só, a pergunta diz, afirmativa, né? Somente o agente público pode responder pelo ato de improbidade administrativa? Não, olha o somente induzido a erro aqui, ó. O agente público e também o particular. Aí nós temos uma outra pegadinha. Todo e qualquer particular pode responder por improbidade administrativa? Não. Todo e qualquer particular, não. Por qual motivo? O artigo 3º fala que, mesmo não sendo agente público, se não é agente público, é particular, que de alguma forma induza, concorra para a prática do ato de improbidade, tendo benefício direto ou indireto, responderá pela improbidade. Ou seja, se o particular vai induzir, se o particular vai concorrer, ele vai induzir, vai concorrer com mais alguém. Se o particular induz o agente público, é porque ele está de mãos dadas com o agente público. Aí ambos respondem pela improbidade. Eu tenho uma empresa e consigo um esquema dentro do município para fraudar licitação. O que vai acontecer? A minha empresa responde pela improbidade e o agente público que tem esse esquema comigo também responde. Ou seja, o que nós temos que lembrar aqui? Ó? É o particular mais o agente público. Particular mais agente público, aí eles respondem pela LIA. Por qual motivo? Se o particular, cuidado com isso, se o particular estiver sozinho, não responde pela LIA. Ele vai tipificar alguma conduta do Código Penal. Aí ele responde por algum crime lá do Código Penal. Então, repetindo, para o particular responder pela LIA, pela 8429, ele necessariamente tem que estar junto com o agente público. Entendeu? Se o particular estiver sozinho, ele pode tentar o resto da vida praticar um ato de improbidade. Não consegue. Então, cuidado com o artigo 2º, cuidado com o artigo 3º da 8429. Então, aqui, somente o agente público, não. Afirmativa equivocada. A natureza da improbidade administrativa é penal, é criminal. A natureza da improbidade, a natureza da ação de improbidade administrativa, mesma coisa. Cuidado, isso aqui é outra pegadinha, só que não está na lei. É posição da doutrina e posição da jurisprudência. Veja você. Um ato ímprobo pode gerar o quê? Pode gerar sanção civil, pode gerar sanção penal, pode gerar sanção administrativa e pode gerar sanção política, né? A suspensão do direito de votar e ser votado. Todas essas penas você pode encontrar lá no artigo 12 da 8429. Eu necessariamente tenho que aplicar todas as penas em conjunto? Não. Posso aplicar uma, duas, três ou todas elas. E aí você tem que lembrar. Mas afinal de contas, qual é a natureza jurídica da ação de improbidade? Ela tem natureza jurídica de uma ação civil. Ação civil. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela começa lá em primeiro grau de jurisdição na vara civil. Então a natureza da improbidade administrativa é penal? Não, não é penal. A natureza é de uma ação civil ou uma ação cível, como queira. Então aqui está equivocado. Posso ter todas essas sanções? Posso. Mas a natureza continua sendo uma ação civil. Vai lá para a vara civil. Tranquilo? Fácil? Ah, cuidado aqui, uma observação. Se é uma ação civil, não tem
foro privilegiado não tem prerrogativa de função ou prerrogativa de foro. Por quê? Esses institutos são do direito processual penal. A depender do cargo que o agente ocupa, presidente da República, senadores, ministros, deputados federais, eles respondem num tribunal específico, no STF. Mas para eles responderem no tribunal específico, tem que ser ação criminal, ação penal. Por isso que não se fala de prerrogativa de foro, nem prerrogativa de função, nem foro privilegiado na improbidade, porque ela tem natureza civil e não natureza criminal. Lá começa em primeiro grau de jurisdição. Toda sanção aplicada ao agente ímprobo pratica efeitos imediatos. Será mesmo? Não também. Outra pegadinha. Leia o artigo 20 e 21. Eles são fundamentais na sua prova. E duas sanções não são imediatas. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó. Cuidado. A perda da função e a suspensão dos direitos políticos não são automáticas. Veja só, a perda da função e a suspensão dos direitos políticos não produzem efeitos automáticos. Quer ver? Pega para mim, por gentileza, a Lei 8429. Eu não sei se é o artigo 21 ou o artigo 22 que fala desse tema, mas independente, esses artigos são fundamentais para a prova. Diz assim, ó, artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, é a sentença que não cabe mais recurso. Somente com uma sentença judicial transitada em julgado. Perfeito? Então, para que você não tenha mais a função pública, ou não possa votar, ou não possa receber votos, ser votado, somente quando a sentença judicial transitar em julgado. Somente quando, dada aquela decisão, não existir mais nenhuma possibilidade de recurso. Então, toda sanção ao agente público pratica efeito imediato? Não. Não pratica efeito imediato. Vou colocar aqui, ó, ver artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa. Entendeu? Vamos para frente. O agente que frauda o concurso público pratica ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração. Aí nós precisamos lembrar, vou colocar aqui, ó, os grupos da improbidade. Grupos da improbidade. Eu tenho 3 grupos. Grupo 1 são os atos que importam em enriquecimento ilícito, artigo 9º. Grupo 2 são os atos que importam lesão, dano ao erário. Está lá no artigo 10. Grupo 3 são os atos que vão, de alguma forma, ofender, ofensa aos princípios da administração pública. Beleza? Está no artigo 11 da LIA. O que acontece? Se você frauda, então fraudar concurso público, está no artigo 11, no seu inciso, anota lá, artigo 11, inciso 5º. Diz assim, ó, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, notadamente, inciso 5º, frustrar a licitude de concurso público. Beleza. Qual que é a pegadinha? Olha o artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei e notadamente. Agora olha o inciso 8º como é sacanagem. Frustrar a licitude de processo licitatório. Ó, se você frauda um concurso público, improbidade pelo artigo 11. Se você frauda licitação, aí nós estamos falando de lesão ao erário. Anota uma dica, por gentileza. Fazer a leitura, tá? Fazer a leitura dos artigos 9º e 10 e 11 antes da prova, por gentileza. Podem cobrar, sim, os artigos 9º, 10 e 11. Então, cuidado com os incisos. Você fala, puxa, Barbieri, vou ter que memorizar? Ó, o artigo 9º é subentendido, né? Teve enriquecimento ilícito, recebeu verba indevida, auferiu vantagem ilícita. Lesão aos cofres públicos também é meio que subentendido. O Estado gastou mais do que deveria, recebeu menos do que deveria, teve prejuízo. Aí o que sobra entra aqui, ó, em ofensa aos princípios da administração. Entendeu? Tranquilo? Outra questão importante é visualizar o rol. Como assim visualizar o rol? Olha só. Ah, pode ser aqui mesmo. Esse rol aqui, ó, do artigo 9º, 10 e 11 é um rol aberto. É um rol exemplificativo. Rol aberto, rol exemplificativo. Beleza? Então isso quer dizer o quê? Que outras condutas podem resultar em improbidade administrativa que não estão na lei. Porque o rol é aberto, o rol é exemplificativo. O CESP vai falar para você que o rol é fechado. Não é taxativo. Então veja, o agente que frauda concurso público pratica ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração? Perfeito, é isso mesmo. Certíssimo. Nos termos do artigo 11. Alguma dúvida? Alguma coisa que você não entendeu? Se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma coisa, entre em contato comigo. É um prazer estar com você. Agradeço o carinho, agradeço a atenção, racha de estudar e eu volto daqui a pouco para a gente falar das questões de ética e conduta pública. Fica com Deus e até lá.